Olá pessoal, eu sou o professor Tinoco Luna e este é o curso TCC em 15 dias. Chegamos ao segundo dia, aula 2, tema, título, pergunta norteadora e objetivo geral. Anote aí, ao final desta aula você deverá ter escolhido o tema assunto de seu TCC, feito o título provisório, a pergunta norteadora e o objetivo geral. O tema é um assunto genérico que lhe chamou a atenção durante o seu período de faculdade. Qualquer assunto que lhe chamou a atenção, que lhe incomodou. O título é específico e está contido no tema. Mas não se preocupe, já já vamos mostrar como você vai identificar o título dentro de um tema. A pergunta norteadora é o título transformado em pergunta, colocando-se no início da pergunta termos como em que nível, em que medida, como e etc. Ou seja, fez o título, a pergunta norteadora vai começar com o título e no início desse título termos como em que nível, em que medida e etc. O objetivo geral é a pergunta norteadora escrita de forma afirmativa, começando-se com termos como verificar, analisar, estudar e etc. Ou seja, fez a pergunta, para fazer o objetivo geral, é só escrever essa pergunta de modo afirmativo e no início colocar termos como verificar, analisar e etc. A seguir vamos ver isso bem direitinho em 4 passos. Vamos lá. Passo número 1. Definindo o tema assunto do seu TCC. Se você não tem ideia do tema que vai pesquisar, se você está um pouco perdido, então faça um exercício muito simples. Faça perguntas a você mesmo sobre sua vivência na faculdade ou sobre sua vida pessoal e profissional. Pergunte, por exemplo, qual foi o assunto ou disciplina que me chamou a atenção nestes anos todos de faculdade? No meu trabalho, tem alguma coisa que eu já tentei consertar porque sei que poderia ficar melhor de outro jeito? O que foi? Tem alguma coisa acontecendo onde moro, onde trabalho ou onde estudo que está me incomodando? O que seria? Sobre que assunto eu gosto de falar? Tem alguma coisa importante que eu gostaria de fazer na vida para marcar a minha passagem por este mundo? Seria o quê? Olhe, é praticamente impossível, depois de fazer esse exercício com calma e com tranquilidade, depois de fazer essa reflexão, você não ter ainda definido qual o seu tema. Certamente você já define seu tema após fazer este exercício. A professora Milena Costa, por exemplo, ela que foi minha orientanda, depois de fazer esse exercício, descobriu um problema que a incomodava desde que iniciou seu curso de letras lá na faculdade, na FVJ. Ela que é professora de língua portuguesa, observou que a produção textual de seus alunos era cheia de palavras e expressões que vinham da internet, tais como VC em lugar de você, VDD em lugar de verdade, CTZ em lugar de certeza e por aí vai. E foi daí que saiu o tema de seu TCC, a internet e a produção textual. Claro, ela observava o modo como seus alunos escrevem, ou seja, a sua produção textual, e nessa produção textual ela via coisas estranhas na escrita que vinham da internet. Portanto, o tema qual é? Internet e produção textual. Tá na cara, né? Passo 2. Definiu o tema, né? O assunto. Define agora o título provisório. É provisório, gente, porque durante o TCC você pode começar a escrever e surgir assim um detalhe que você altere seu título. E se você alterar um pouco ele, é claro que ele ficará diferente. Então no início a gente faz um provisório, que sempre no final vira definitivo. Mas pode ser que haja alterações e por segurança a gente coloca como título provisório. O título é uma frase em que aparece 3 coisas. Um problema a ser resolvido, um público-alvo afetado por esse problema e uma área de estudos que pode resolver esse problema. Parece muita coisa? Parece, mas não é. É bem simples. Vejamos como a Milena elaborou o título de seu TCC. O tema ela já tinha. Era o modo como a internet influencia na produção textual dos alunos. Lembra? Ela olhava as produções textuais de seus alunos, via termos que vinham da internet, então o assunto era internet e produção textual. Não tinha para onde correr. Como foi que ela encontrou problema, público-alvo e área de estudos nesse tema? Olha só como foi simples. Ela viu os alunos escrevendo textos na escola como se estivessem na internet. Escreviam VC em lugar de você, verdade em lugar de VD, VDD em lugar de verdade e por aí vai. Logo o problema seria
a produção textual dos seus alunos. Claro. Então o problema é a produção textual, o modo como eles escrevem. O público-alvo não podia ser outro. Eram os alunos da escola em que ela lecionava. A Escola de Ensino Fundamental do município de Aracati, estado do Ceará. E a área de estudos só poderia ser as teorias que tratam da internet. Ou seja, a área de estudos é aquele campo do conhecimento que fornece as informações e as teorias que podem resolver o problema que afeta o público-alvo. Ok? Problema é o problema, é aquilo que lhe incomoda, é aquilo que você viu e lhe preocupou. Público-alvo são as pessoas que são afetadas por esse problema. E a área de estudos é aquele campo do conhecimento que poderá resolver aquele problema que afeta aquele público-alvo. Tá vendo como é simples? Feito esse exercício simples e rápido, o tema surgiu de graça. Foi só juntar os três elementos: área de estudo, problema e público-alvo, numa sequência lógica. E foi assim que o título da Milena, o provisório, que no final foi o definitivo, ficou desse modo: a influência da internet na produção textual dos alunos de ensino fundamental de uma escola do município de Aracati. Veja aqui os três elementos. A influência da internet é a área de estudos, é o campo do conhecimento onde ela irá buscar informações para o problema. A produção textual é o problema, pois é lá que os alunos escreviam de modo equivocado. E os alunos de ensino fundamental de uma escola do município de Aracati eram o público-alvo. Tá vendo? Num simples tema como esse, ela juntou os três elementos. Parecia complicado, né? Mas é simples. Passo 3. Definindo a pergunta norteadora. Aquela pergunta que vai evitar que você comece a fugir do tema. Você, quando está um pouco perdido, lembra dela. Ela ajuda você a tomar um norte. Por isso chama-se norteadora. A pergunta norteadora é o título transformado em pergunta, colocando-se no início da pergunta termos como em que nível, em que medida, como e etc. No caso ficou assim, ó: em que nível a internet influencia na produção textual dos alunos de ensino fundamental de uma escola pública do município de Aracati, Ceará. Claro, ela pegou o título, botou o termo em que nível no começo e fez a pergunta. Tá aí, a pergunta norteadora. Passo 4. Definindo o objetivo geral. Basta escrever a pergunta norteadora de modo afirmativo e antes colocar no início de cada frase expressões como analisar, verificar, estudar, demonstrar e outras similares. No caso da Milena, o objetivo geral do TCC que estamos estudando ficou assim: verificar em que nível a internet influencia na produção textual de alunos do ensino fundamental de uma escola pública do município de Aracati. Pronto, está aí o objetivo geral. Tudo muito simples, né? Agora, revisando um pouco aqui essa questão toda. Passo número 1. O tema que chamou a atenção da Milena foi o modo como a internet influencia na escrita de seus alunos. Isso foi o tema geral. Passo 2. O título juntou o problema, o público afetado e a área de estudos envolvido neste tema, e ficou assim: a influência da internet na produção textual dos alunos de ensino fundamental de uma escola pública do município de Aracati. Só revisando: a influência da internet, a área de estudos, o campo de conhecimento que ia dar informações para resolver o problema que afeta esse público. O público são os alunos de ensino fundamental da escola do município de Aracati. E o problema é a produção textual, o modo como eles escreviam. Muito simples. Passo 3. A pergunta norteadora foi elaborada assim: em que nível a internet influencia na produção textual dos alunos de ensino fundamental de uma escola pública do município de Aracati? Ou seja, foi só escrever o título de modo interrogativo, colocando no início a expressão em que nível. E o passo 4, o objetivo geral ficou assim: verificar em que nível a internet influencia na produção textual de alunos do ensino fundamental de uma escola pública de Aracati, Ceará. Ou seja, foi só pegar a pergunta norteadora, escrevê-la de modo afirmativo, colocando no começo a expressão verificar em que nível. É muito simples. Hora de trabalhar. Ok, tivemos a aula, agora, gente, vamos trabalhar para fixar esses conteúdos. Agora, baseie-se no exemplo da Milena e defina o tema de seu TCC. Faça o título, a pergunta norteadora e o objetivo geral do seu trabalho. É só seguir o exemplo, você consegue. Vamos lá? Mais uma dica para resolver: assista essa aula várias vezes,
Veja como a Milena fez o seu tema, o seu título, a sua pergunta, o seu objetivo. Veja como ela fez. É só seguir o exemplo. É muito simples. Se você está em dúvida com relação ao tema, você não tem ideia, então faça aquelas perguntinhas acerca de sua vida, acerca de seu período na faculdade, que aí você vai encontrar com certeza um tema que lhe interessa. Ok? Bom trabalho, bons estudos e até o próximo vídeo.